Os 12 livros, frequentemente chamados de profetas menores, são na verdade tudo menos menores, em seu significado espiritual. A designação menor é puramente uma questão de extensão, não de importância ou peso teológico. Esses livros, de Oséias a Malaquias, formam um coro poderoso de comunicação divina, cada um com uma voz única, mas harmonizados em uma única e abrangente sinfonia do plano redentor de Deus para a humanidade. São compactos, sim, mas também são concentrados em verdades profundas, avisos urgentes, promessas gloriosas. Abrir suas páginas é mergulhar em uma torrente de paixão divina, um mundo onde Deus fala direta e poderosamente no caos da história humana, dirigindo-se a reis e plebeus com a mesma autoridade inabalável e um coração cheio de amor e justiça. Esses profetas não eram místicos distantes, eram homens profundamente imersos nas crises políticas. O livro de Oséias se destaca como uma das alegorias mais pungentes e dolorosas de toda a Escritura. Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com uma mulher chamada Gomer, que lhe seria infiel. Esse casamento doloroso não foi uma tragédia particular. Foi um sermão vivo, uma metáfora visceral para o relacionamento de Deus com Israel. O adultério repetido de Gomer espelhava o adultério espiritual de Israel. Eles perseguiam deuses falsos, abandonavam o Senhor que os havia redimido. O amor implacável e sofredor de Oséias por sua esposa infiel tornou-se uma ilustração poderosa do próprio exede de Deus. Ele a comprou de volta da escravidão. A mensagem central: um amor divino que se recusa a desistir. Um amor que disciplina, que, em última análise, persegue e restaura. Após Oséias, o profeta Joel entra em cena com uma mensagem de alarme urgente. Sua profecia começa com uma descrição vívida e aterrorizante de uma praga de gafanhotos. Um desastre ecológico de proporções bíblicas que devasta a terra. Joel usa esse evento como metáfora para o vindouro dia do Senhor, um tempo de juízo divino. Em meio a esse aviso severo, a mensagem de Joel não é de desespero final. Ele faz um apelo sincero ao arrependimento nacional, para rasgar seus corações, não suas vestes. Proclama que Deus é gracioso e compassivo, e promete que após o juízo, Deus derramará seu Espírito sobre todo o povo, uma promessa de restauração e renovação espiritual. A história de Jonas é talvez uma das mais conhecidas, mas muitas vezes é mal interpretada como um conto infantil. Na realidade, é uma narrativa teológica sobre a misericórdia ilimitada de Deus e o preconceito humano. Deus chama Jonas para pregar a Nínive, capital do Império Assírio. Jonas foge na direção oposta, não por medo, mas por desprezo pelos ninivitas. Uma tempestade violenta e o grande peixe aparecem não só como punição, mas como meios da graça, para trazer Jonas de volta. O clímax é a raiva de Jonas pela compaixão de Deus. O amor de Deus alcança até nossos inimigos. Miqueias ministrou em tempos de corrupção e apostasia. Ele defendeu o povo comum contra líderes corruptos, contra sacerdotes corruptos, contra profetas corruptos. Acusou governantes com a metáfora do canibalismo. Miqueias também dá este resumo: Ele te mostrou, ó mortal, o que é bom. O que o Senhor pede: que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Profetizou um governante vindo de Belém para trazer paz. Naum, em contraste, profetiza destruição para Nínive. Séculos depois, Nínive voltou à violência. Naum descreve a queda da cidade de forma poética e aterrorizante. Deus aparece como guerreiro vingador trazendo justiça. A mensagem: Deus é refúgio, mas sua justiça é inescapável. Para Judá a oprimida, isso trouxe esperança. Juntos, Jonas, Miqueias e Naum mostram um Deus de misericórdia e juízo. Miqueias chama o povo a refletir esse caráter vivendo justiça, misericórdia e humildade. A tensão entre misericórdia e juízo
aponta para a necessidade de um Salvador. O livro de Abacuque é único entre os livros proféticos porque não é estruturado como um sermão ao povo, mas como um diálogo íntimo e cru entre o profeta e Deus. Abacuque é um homem lutando com uma profunda crise de fé. Ele olha para a injustiça e a violência desenfreadas em sua própria nação de Judá e clama a Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, e tu não me escutarás? Ele não consegue conciliar a realidade do mal desenfreado com o caráter de um Deus santo e justo. Este não é um clamor de rebelião, mas um apelo de profunda angústia espiritual de um coração que deseja desesperadamente acreditar na bondade de Deus em um mundo que parece negá-la. A resposta de Deus à primeira queixa de Abacuque é chocante. Deus declara que está levantando os babilônios, uma nação ainda mais impiedosa e perversa do que Judá, para ser seu instrumento de juízo. Essa resposta apenas aprofunda a confusão de Abacuque. Ele sobe em sua torre de vigia, uma metáfora para sua espera determinada e orante, e apresenta sua segunda queixa. Como um Deus santo pode usar uma nação perversa para punir uma menos perversa? Parece violar a própria natureza de Deus. A resposta final de Deus não é uma explicação filosófica detalhada, mas um chamado à fé. Ele dá ao profeta a declaração fundamental: o justo viverá pela sua fé, e uma visão do triunfo final e soberano de Deus sobre todo o mal, exortando-o a esperar pacientemente. O profeta Sofonias, contemporâneo de Jeremias, e possivelmente membro da família real, entrega uma mensagem de alcance abrangente e tom sóbrio. Seu tema central é o dia do Senhor, que ele descreve em termos aterrorizantes e apocalípticos como um dia de ira, angústia, aflição e escuridão para toda a terra. Este juízo não é arbitrário. É a resposta de Deus ao orgulho humano, idolatria, complacência moral. Sofonias declara que este juízo começará com o próprio povo de Deus em Jerusalém, que havia se tornado complacente em seu pecado, pensando: o Senhor não fará bem, nem fará mal. Ele os chama a buscar o Senhor, a buscar retidão, humildade, como a única esperança de serem abrigados no dia da ira de Deus. Apesar da esmagadora escuridão de sua profecia de juízo, o livro de Sofonias não termina em desespero. Os versículos finais de sua profecia mudam drasticamente para uma mensagem de gloriosa esperança e restauração. Após a purificação do juízo, Deus promete restaurar um remanescente de seu povo. Ele purificará seus lábios, removerá sua vergonha, os trará para casa. O livro conclui com uma das mais belas imagens de Deus em toda a Bíblia. Deus como um guerreiro poderoso que salva, que se deleita grandemente em seu povo, que os acalma com seu amor, que se regozija sobre eles com cânticos. Essa poderosa imagem de Deus cantando sobre seu povo redimido oferece uma conclusão impressionante, lembrando-nos de que o propósito final de Deus não é a destruição, mas a restauração alegre. O profeta Ageu surge na cena depois que um remanescente dos exilados judeus retornou a Jerusalém da Babilônia. A excitação inicial havia diminuído, e a reconstrução do templo havia estagnado por quase 2 décadas. O povo construiu suas próprias casas revestidas, enquanto a casa do Senhor jazia em ruínas. A mensagem de Ageu é direta, prática e intensamente focada. Em 4 oráculos curtos e datados, ele confronta as prioridades equivocadas do povo. Ele liga suas dificuldades econômicas, colheitas ruins e falta de recursos à negligência espiritual. Considerem os seus caminhos. Voltem ao trabalho de reconstruir o templo. Ageu desafia a apatia e as desculpas. Não é só sobre tijolos e argamassa, é sobre recentrar a comunidade na presença de Deus. Quando o povo obedece e retoma o trabalho, Ageu promete: Deus está com eles. A glória deste segundo templo será maior que a do primeiro, uma glória futura e espiritual. Zacarias, contemporâneo de Ageu,
profetiza em estilo visionário e apocalíptico. Seu livro começa com 8 visões noturnas: cavaleiros chifres artesãos, um rolo voador, uma mulher em uma cesta. Cada visão encoraja os construtores, assegurando a soberania de Deus. Essas visões mostram que a reconstrução faz parte do plano cósmico de redenção. A segunda metade do livro traz oráculos sobre o futuro, com profecias messiânicas explícitas. Zacarias fala de um rei vindouro, justo e vitorioso, mas gentil, montado em um jumento. Fala de um pastor que será ferido, e de suas ovelhas dispersas. De um povo que olhará para aquele a quem traspassaram e lamentará. Fala também de uma fonte aberta para purificar do pecado e da impureza. Essas profecias deram esperança que ia além do templo físico, apontando para o Messias, Jesus Cristo, o verdadeiro templo e fonte de purificação e restauração. O livro de Malaquias serve como a voz profética final no Antigo Testamento, um ponto culminante adequado que se dirige a um povo que havia se tornado cínico e cansado em sua fé. Várias gerações haviam se passado desde o retorno do exílio e a reconstrução do templo sob Ageu Zacarias. As gloriosas promessas de uma nova era não haviam se materializado como esperavam. A vida ainda era difícil, e sua adoração havia degenerado em uma rotina apática e sem coração. O livro de Malaquias é estruturado como uma série de disputas ou debates, onde Deus faz uma declaração, o povo a questiona: como nos amaste? E Deus fornece as evidências. Esse formato captura brilhantemente o espírito argumentativo e desiludido do povo. A primeira disputa aborda o próprio fundamento de sua fé, o amor de Deus. Eu vos amei, diz o Senhor. O povo responde cinicamente: como nos amaste? Deus aponta para sua escolha soberana de Jacó e Esaú, lembrando-os de que seu status como seu povo da aliança é um ato de graça, não algo que eles conquistaram. Malaquias então passa a confrontar sua adoração corrompida. Os sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus, oferecendo animais cegos, coxos, doentes como sacrifício, sobras que não ousariam oferecer ao seu governador humano. O povo estava falhando em honrar a Deus com seus dízimos, e como resultado, estava experimentando dificuldades. Malaquias usa a metáfora de roubar a Deus para expor a seriedade de sua infidelidade na adoração e na doação. Outro tema importante em Malaquias é a questão da fidelidade social e conjugal. Os homens de Judá estavam agindo traiçoeiramente com suas esposas, divorciando-se das esposas de sua juventude, provavelmente para se casar com mulheres estrangeiras. Malaquias entrega uma poderosa condenação dessa prática, declarando que Deus odeia o divórcio e que sua infidelidade no lar era uma razão primária pela qual sua adoração era inaceitável para ele. Isso conecta os pontos entre sua aliança com Deus e sua aliança no casamento, mostrando que a fé não pode ser compartimentada. Um relacionamento quebrado com Deus se manifesta em relacionamentos quebrados com os outros. Sua apatia espiritual havia levado diretamente à decadência moral e social dentro da comunidade. O livro conclui com um aviso e uma promessa, preparando o cenário para os 400 anos de silêncio que se seguiriam antes da vinda de João Batista e Jesus. Malaquias adverte sobre um dia de juízo vindouro, um dia que será como uma fornalha ardente para os ímpios, mas um dia de cura para os justos, para quem o sol da justiça se levantará com cura em suas asas. Ele termina com a promessa de que Deus enviará o profeta Elias antes daquele grande e terrível dia do Senhor, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Esta palavra final do Antigo Testamento deixa o povo de Deus em expectativa suspensa, aguardando o cumprimento de todas as promessas proféticas no Messias que viria. As vozes dos 12 profetas menores ecoam com poder e clareza nos corredores de nossas vidas do século XXI. Eles não são relíquias empoeiradas, mas palavras vivas de um Deus vivo.
Eles diagnosticam as doenças atemporais do coração humano e prescrevem a única cura verdadeira. Em um mundo saturado de injustiça social, seus clamores pelos pobres e oprimidos, Amós e Miqueias, desafiam nossa complacência. Nos perguntam se nossa adoração é aceitável quando ignoramos o sofrimento. Serviços religiosos elaborados, piedade pessoal, vidas que buscam ativamente a justiça e a misericórdia. O tema do amor inabalável de Deus. Oséias Gomer fala as nossas experiências de falha e quebrantamento. Somos propensos a nos desviar para a riqueza, o sucesso, a autorrealização. A mensagem de Oséias assegura que o amor de Deus não depende de nossa perfeição. É um amor implacável e redentor, que nos persegue, chamando-nos de volta. Isso proporciona imenso conforto e esperança. Jonas Ninivitas. Em uma era de ansiedade, incerteza, dúvida, Abacuque se torna um companheiro. Questionar a Deus, lutar com o problema do mal, nos dá permissão para trazer nossas dúvidas. Da confusão à confiança, o justo viverá pela sua fé, um modelo para noites escuras da alma. Ageu e Zacarias desafiam nossas prioridades, examinar onde investimos tempo, energia e recursos. Priorizar o reino de Deus, construir sua igreja, centralizar nossas vidas em sua presença, confiando em promessas para uma glória futura. Os profetas menores testemunham a fidelidade inabalável de Deus e a esperança certa em Jesus Cristo. Cada livro aponta para aquele que encarnou justiça e misericórdia, marido verdadeiro e fiel noiva, a Igreja, o dia do Senhor definitivo suportando o juízo por nosso pecado. Rei de Belém em humildade pastor, ferido por suas ovelhas, sol da justiça que se levanta com cura em suas asas. Essas mensagens fazem parte de um grande drama clímax na cruz, resolução no túmulo vazio. Chamam-nos a arrependimento, fé e esperança. O mesmo Deus caminha conosco, canta sobre nós, e é fiel para completar a boa obra que começou em nós.